está muito certa essa fala dela, porque é algo que está sendo identificado, me parece, em diferentes partes do mundo, não é uma questão que afeta somente o Brasil, essa espécie de perda da capacidade de imaginar futuros alternativos. No campo progressista, né, vários autores do pensamento político contemporâneo, dos estudos de comunicação, têm identificado isso como um sintoma do que está acontecendo hoje e que, ao mesmo tempo, abriu um campo para a emergência dessa nova direita, da extrema-direita hoje. A gente, particularmente a juventude, né, infelizmente, não se fala mais em utopia, não se fala mais em mudar o sistema, não se fala mais em procurar alternativas, né, ao que existe. Então, a gente está vivendo uma espécie de esgotamento da imaginação. E eu acho que, até há pouco tempo atrás, particularmente no campo dos estudos de política, não se dava tanta importância a esse componente. E hoje, me parece, numa sociedade ultra-mediatizada, a gente percebe a importância da imaginação, do imaginário na constituição do campo político enquanto uma realidade de ordem social e cultural. Então, eu concordo, acho que ela fez um diagnóstico perfeito, porque é o diagnóstico que vários filósofos e cientistas políticos, estudiosos da cultura têm feito hoje, que é esse esgotamento do pensamento progressista, do pensamento liberal, em relação à capacidade da gente imaginar outros cenários, né, outras alternativas a isso que a gente tem hoje. Por exemplo, o capitalismo hipertecnológico avançado no qual a gente está inserido. Então, eu concordo. Acho que é um diagnóstico correto. O Eric, continua, por favor, depois eu pergunto. Só para concluir, eu estava lendo outro dia um artigo muito interessante em que um autor que é do campo do design falava exatamente sobre esse tema da imaginação, né, e relacionado com a política, e dizia, a direita ela se apropriou, né, da capacidade de imaginar. E eles imaginam as situações, os delírios mais alucinados, como foi o caso do bolsonarismo no Brasil em vários momentos, inclusive em 8 de janeiro. Né? Então, a gente não que a gente tenha que se apropriar desses delírios imaginativos, mas a gente tem que aprender, talvez, a usar a força da imaginação para energizar a população. Então, isso é algo que, curiosamente, a direita tem sabido fazer e o campo progressista, aparentemente, não nos últimos tempos. O Eric, isso eu estou aqui mandando mensagem para o Guilherme, mas ouvindo o que você está falando, e queria te perguntar sobre o quanto da tecnologia, das telas, exatamente o que eu estava fazendo agora, tem relação com essa falta de imaginação das novas gerações, com essa falta de utopia, com aquilo que eu até anotei aqui, eu mandei para ele porque achei excelente, você diz, estamos vivendo o esgotamento da imaginação. Até que ponto esse esgotamento da imaginação tem relação com a tela, tem relação com as redes sociais, tem relação com um mundo que se torna cada vez mais virtual e menos real? O Gui, não, Felipe, gente, e Eric, só enquanto o Eric já começa a resposta, eu vou pedir para o Gui subir essa trechinho da Fernanda, porque tem a ver com esse debate também. Não é que o mundo ficou mais careta, o mundo ficou mais violento, mais argentário, menos utópico. Quem está meio perdido hoje é o intelectual branco libertário. É a mensagem que ela deixou lá no Roda Viva. Pode tirar, Gui. Eu acho que de fato, parece que a gente está bem perdido. Com as liberdades, de maneira geral. Mas então, Felipe, me parece assim, que a gente está vivendo uma situação em que as tecnologias de comunicação elas agem de forma meio paradoxal. Por um lado, elas fomentam certos aspectos da imaginação. Elas trouxeram ao cenário cultural uma transformação radical da maneira de pensar, de raciocinar, de se lidar com ideias e com a cultura. Né? Isso é fundamental. Eu não sou uma pessoa, eu não sou um erudita, né? Nem um saudosista dos tempos tecnológicos, mas eu acho também que quando as tecnologias digitais emergiram, as pessoas aceitaram com muita facilidade. As discussões foram muito otimistas, né? Eu sempre lembro disso. Agora a internet vai ser um grande espaço do debate democrático. A internet abriu um espaço para que as pessoas possam exprimir suas ideias. E o que a gente assistiu nos últimos 20, 30 anos foi um pouco o contrário disso. A internet não abriu um campo particularmente fértil para o pensamento
progressista, com um pensamento promotor da liberdade, mas ela se constituiu no território ideal para um pensamento conservador, fascista, se manifestar de maneira muito clara. Então, a gente tem trabalhos, uma série de trabalhos hoje de comunicólogos, jornalistas, apontando que boa parte desse movimento da extrema-direita que está emergindo hoje nasceu naqueles territórios da internet que a gente considerava antes como os mais livres, os mais libertários. Esses sites como 4chan, por exemplo. É essa tese que está no livro da Angela Nagle, né? A jornalista americana, Kill Norms, quando ela fala do crescimento do trumpismo, da cultura troll, nesses espaços alternativos que foram tomados por uma espécie de proto-fascismo. Então, isso aí é um período muito grande, que eu acho que já tem hoje uma quantidade de estudiosos lidando, né, com esse tema, que é tentar identificar o que deu errado, o que aconteceu, por que a internet não cumpriu sua promessa, né, de ser a mídia do futuro, de ser um espaço progressista, de transformar a cultura, e, pelo contrário, ela acabou sendo um ambiente ideal para a propagação do pensamento conservador, de um desejo de um retorno ao passado, né, que é paradoxal. As tecnologias mais avançadas que a gente tem acabaram servindo como uma espécie de máquina propagadora, né, de um desejo de retorno ao passado. E aí você vê os grandes ícones da direita, todos eles exploraram, né, intensamente esse espaço. É o caso do Alan dos Santos, foi o caso do Olavo de Carvalho, tá? Então, todos eles aí, né, como demonstração de que eles souberam muito bem, Brasil Paralelo, muito bem estrategicamente se apropriar dessas tecnologias digitais.